tranquila, mas sempre ansiosa. Eu acho que a vida é uma coisa gostosa e cheia de dobra, cheia de dobra. Oi, parte 2 começando. Eu morava no Rio de Janeiro, né? Isso tem pelo menos 15 anos, pelo menos 15 anos atrás. Eu morava no Jardim Botânico, e aí eu saí de casa. Nessa época eu já estava usando bengala e usando órtese nas pernas, porque eu já não fazia mais esse movimento dos pés, né? Eu não tinha mais, perdi, né? Eu perdi, então assim, eu não consigo ficar com o braço em pé, mas imagina, né? Um ângulo de 90 graus, né? Quando a gente tá em pé, e aí o nosso pé tá assim. Você levanta o pé, a gente levanta o pé e tal. O meu não, o meu, eu esqueci o nome, mas eu já não levantava mais. E aí o que acontece? Você vai, a fisioterapia vai te possibilitando acessórios para você continuar o mais independente possível. Então eu já estava usando órtese e bengala. A órtese, para quem não sabe, é algo que vai auxiliar alguma parte do seu corpo. Ela não vai substituir. Quem substitui uma parte do seu corpo é a prótese. A órtese, ela te ajuda a manter uma postura, né? Igual a postura do meu pé. Então, meu pé ficava em 90 graus, porque a órtese, ela é fixa. E aí você aprende a andar de órtese, né? É uma coisa complicada, difícil, e depois se acostuma um pouco. E aí eu não estava totalmente adaptada àquilo, né? Mas eu estava me esforçando. Aí eu saí de casa com a órtese, com a bengala, e ia até um mercadinho que tinha ali perto comprar alguma coisa. E aí a minha casa, ela era bem próxima à Rua Jardim Botânico, né? E a Rua Jardim Botânico, ela, imagina, 15 anos atrás, ela já tinha um trânsito absurdo, assim, tipo, em alguns horários do dia, né? E aí, apesar dela ser pequena, né, estreita, ela é ela liga vários pontos. Inclusive o túnel Rebouças, tem uma saída do túnel Rebouças que cai direto na Jardim Botânico. Enfim, eu estava na rua andando em direção a esse mercado, e só para vocês entenderem, tava assim, de onde eu tava para esse lugar que é a saída do Rebouças, eram uns quase 300 metros, né? Uma distância grande. E o trânsito tava bem ruim, então assim, quando o semáforo abria, passava um tanto de carro, mas era pouco, tava uma buzinada, tava aquela coisa. Várias pessoas também andando ali. E aí aconteceu de eu cair no meio da rua não, da calçada. Aí eu não, porque eu não estava habituada com aquilo, né? Então de repente eu parava, sei lá o que aconteceu, caí de um jeito ruim, caí, me machuquei, sempre meu joelho direito detonava, sem aquela coisa de rasgar calça e tal. E caí, e assim, com a órtese, para mim, com a minha situação, é impossível, porque eu não uso mais, impossível eu levantar sozinha. Primeiro por causa da dor, segundo por causa da tontura, para variar, tava um sol de quase meio-dia, e quando você cai, dependendo da situação, assim, tipo, assim, para mim era um troço que demorava até eu conseguir me reorganizar. E aí, para minha surpresa, eu fiquei lá, caída, e as pessoas passando em volta, desviando daquele obstáculo, porque eu virei só um obstáculo. E ninguém
em momento algum, parou para perguntar: você quer uma ajuda? Você está bem? Quer ajuda para levantar? Ou se quer olhar para mim com cara de qualquer coisa? Não, não e não. Eu estava invisível. Essa é a invisibilidade que eu estou falando, né? Essa é a invisibilidade a qual eu me refiro, que não tem nada de romântica e nem de legal, né? E aí, eu vendo o trânsito passar, as pessoas no carro paradas, elas me viam ali também, no chão, não acontecia nada. E aí eu falei: ferrou, porque eu vou ficar aqui até aparecer um santo, né? Nessa hora você fala: tem que existir um santo para poder me levantar daqui. E nisso eu tava vendo um ônibus lá nessa altura de 300 metros que eu tô falando, porque lá passa muito ônibus. E aí vinha um ônibus lá longe e assim, parava, continuava. Por quê? O trânsito estava enorme, porque estava tudo muito lento e porque o dia estava confuso. Então eu fiquei mais ou menos uns 10, quase 15 minutos ali. Acredite se quiser, ninguém fez nada, nada. Quando esse ônibus, ele chegou na altura que eu estava bem próxima até da faixa de pedestre, onde eu tinha caído. O sinal estava aberto para ele passar. Ele parou o ônibus, ele desceu do ônibus e ele falou: você tá bem? Como é que você tá? Deixa eu ajudar você a levantar. Ele falou: não tô acreditando, eu tô vendo você lá de longe. Eu não tô acreditando que ninguém se moveu, ninguém parou para ver o que aconteceu, se você precisava de ajuda, se você não precisava de ajuda. Ele me ajudou. Ele parou o ônibus que estava lotado. Ninguém no ônibus reclamou, o que já é um bom sinal. Ele me levantou. Ele me colocou próximo a um lugar onde eu conseguia me segurar. Perguntou se eu queria que eu buscasse água, se ele ligasse para alguém. Eu agradeci ele eternamente. E aí eu falei: não, tá tudo bem, obrigada. Nisso o sinal abriu e fechou umas 2 vezes. Aí ele voltou para o ônibus. O motorista do ônibus me ajudou. Existem pessoas legais. Existem pessoas que te enxergam. Existem pessoas que se preocupam com o outro. Mas é a minoria. E a maioria das pessoas que conseguem enxergar o outro são pessoas que não têm uma vida de, como é que eu vou dizer, privilégios. São pessoas que estão na ralação, são pessoas que sabem que dói, são pessoas que são seres humanos de verdade, né? Eu não era invisível. Ele me fez ver que não. Olha aqui, você não é invisível não, tô te vendo, vou te ajudar. Então, não tem nada de romântico, né? Em ser invisível e ter superpoderes. Os superpoderes, quando eu brinquei, ou quando eu fui irônica, ou quando eu fiz uma crítica, é porque a minha posição de mãe atípica, e não por conta do meu filho, por conta do que a sociedade me obriga a fazer, do que o poder público não faz,
e te obriga a desenvolver superpoderes, é exaustivo, é muito exaustivo, é muito doloroso. Eu choro muito, eu me desespero muito, eu fico muito brava. Aí eu enxugo as lágrimas, a tristeza, eu falo, dá um tempo que você não vai resolver nada. E aí eu viro um bicho bravo e vou atrás do que eu posso mudar. Então, o meu superpoder é de mãe. Toda mãe vira bicho quando ela vê a sua cria sendo ameaçada. E eu viro mesmo, entendeu? E o que eu puder fazer, eu vou fazer para que aconteça alguma diferença. E não só pela minha cria, pelas crianças, por esses seres que são a única possibilidade de revolução humana. Então é isso, assim, não queira ser invisível, porque eu ouvi isso, por isso que eu tô falando. Não queira superpoderes. Os superpoderes já me levaram ao burnout, já me levaram a situações de limites absurdos de estresse, de precisar ir para um hospital, por exemplo. Então não tem nada de romântico. Mas mesmo assim, eu gosto da vida. Eu tenho prazer em viver. Eu tenho prazer em pegar desafios e utilizar deles para provocações saudáveis. Então, a forma que eu agora encontrei de me divertir é aqui. Falando o que eu vivo, o que eu penso, o que eu aprendo, o que eu pesquiso, o que eu estudo e o que eu desejo. E aí eu trago isso para compartilhar. Obrigada pela escuta, obrigada pelas críticas e, por favor, não deixem de fazê-las, porque isso é o que vai fazer a diferença. Obrigada, gente. Viver assim é a coisa melhor deste mundo, ainda que o mundo seja cheio de história, cheio de coisa, cheio de aspas, cheio de dobra, cheio de vida, cheio de nada, cheio de sonho, cheio de medo, cheio de farpa, cheio de força, cheio de brilho, cheio de dobra.